Vou recomeçar isso daqui, né? Para todo mundo conseguir ver depois. Vamos lá. Bom, o que eu estava falando, né? O nosso núcleo, o núcleo de filosofia cristã ABC2, nós vamos retornar a este segundo semestre com um novo cronograma, um novo plano de estudos. E neste semestre, nesse primeiro semestre de 2022, nós vamos iniciar um percurso de estudos na filosofia moderna, com foco no tema o problema antropológico em Descartes e Pascal, que vai se subdividir em dois subtemas. O problema antropológico em Descartes, estudos a partir dos conceitos de rescostance e resextência, e o problema da finitude em Pascal, miséria e tédio humano nos fragmentos da obra Pensamentos. A proposta sobre esses temas que a gente vai abordar é que a gente entenda a antropologia filosófica destes dois autores, isto é, análise do que eles entendem sobre o que é a identidade humana, o que é o ser humano. O que é o homem segundo Descartes? O que é o ser humano segundo Pascal? Quais as implicações dessas definições desses autores para a identidade humana? O ser humano é miserável por natureza? Em que reside a grandeza do ser humano? São essas perguntas que a gente vai buscar tentar entender a partir desses dois autores, tendo em mente que na filosofia moderna eles são situados como dois autores com abordagens distintas, tendo em mente que o Descartes, ele é, vamos dizer, do lado da razão, entre aspas, né? O racionalista, e o Pascal vai apontar aí para uma filosofia baseada no coração, e algo que, vamos dizer, retoma os estudos, por exemplo, em Agostinho, e também vai influenciar outros autores contemporâneos. Então, a nossa proposta é abordar esses dois autores e também colocá-los em contraponto um com o outro, nesse sentido também de apontar uma crítica para a proposta do próprio Descartes, algo que, por exemplo, alguns autores como James Smith já faz na sua filosofia, como na obra Você é Aquilo que Ama, que também está na nossa lista. Então, a ideia é a gente estudar esses dois autores e tendo em mente também que esse segmento desses estudos, eles também seguem o que a gente já vem fazendo ao longo da história do núcleo. A gente começou estudando os primeiros autores patrísticos, depois a gente foi estudar Agostinho, que é o maior nome da filosofia patrística. Semestre passado a gente estudou Tomás de Aquino, na filosofia escolástica, e agora nós estamos na filosofia moderna, introduzindo com esses dois autores. O Descartes, que vamos dizer poderia ser o principal nome da filosofia moderna, e o Pascal, como contraponto. Enfim, os avisos que eu tenho aqui para dar vamos lá. As nossas reuniões, elas vão seguir ocorrendo remotamente e quinzenalmente aos sábados, às 9 horas, a partir do dia, só relembrando aqui o dia, a partir do dia 5 de março, e vão ser quinzenais a partir desse dia. Os temas vocês podem ver no plano de estudos que a gente divulgou, tanto no grupo do Telegram, quanto no Instagram e também por e-mail. O segundo recado que eu tenho para dar é que a gente precisa de auxílio para o pagamento do Zoom, já que esse programa que a gente utiliza, ele é pago, nós utilizamos uma versão paga, e o valor dele é anual, então a gente paga uma vez, e até mesmo a gravação dessas reuniões depende disso. Então, eu peço auxílio, o pagamento não é obrigatório, ninguém precisa pagar para participar das atividades, mas a gente precisa desse auxílio para a gente ter essas reuniões. Então, a gente tem uma lista no grupo do Telegram que está rodando. Se você pode ajudar a gente, aí você coloca o seu nome lá. Quanto mais pessoas se oferecerem para ajudar a pagar o valor, mais barato vai ficar no final. E algumas pessoas auxiliaram no ano passado, sabem bem disso. Eu não lembro quanto que a gente chegou a pagar cada um semestre passado, mas foi um valor bem barato. Acho que foi menos de R$10, porque várias pessoas
se disponibilizaram. Então, se você pode ajudar, aí você coloca o seu nome lá na lista, ela está lá no grupo do Telegram, vocês podem conferir lá, e a gente aí, para ajudar a gente a pagar por esse programa, e a gente continuar fazendo as nossas reuniões. O último recado que eu tenho para dar é que a gente ainda tem 2 textos livres precisando de pessoas para apresentar, porque as apresentações dos livros e dos textos nas reuniões não estão baseados em mera exposição de conteúdo ou no sentido de ter um professor dando uma aula. Todo mundo aqui se oferece, a gente apresenta o conteúdo, você pode apresentar uma síntese do que você leu ou fazer uma exposição, não é um problema, mas não supõe que você seja especialista no tema para apresentar um livro. A ideia é que todo mundo leia, faça a leitura prévia do texto, e que a pessoa que está responsável por essa apresentação apenas expõe o conteúdo para que a gente possa discuti-lo na reunião após a apresentação. Então, a gente está precisando de 2 pessoas para fazer essa apresentação. No caso, deixa eu ver os textos aqui, seria da reunião do dia 5, que é a 4ª parte do livro Discurso do Método, do Descartes, e o segundo texto que está precisando é da 3ª reunião, que é a 5ª parte do Discurso do Método. Então, se você tem essa capacidade para fazer uma leitura, interpretar um texto filosófico, já está valendo. Vinícius vai querer ajudar? Apresentar? Vinícius Bezerra. Sim, senhor. Você quer pegar algum dos 2 livros? O que precisar aí pode ser. Que vier. Bom, você pode escolher, você pode ficar à vontade para escolher. Seria apenas esses 2 livros que a gente está precisando. Eu vou até colocar aqui no bate-papo, que aí você... Segundo aí. O segundo? Então seria o do dia... Sim. Da 3ª reunião, no dia 19/3, no sábado, de manhã. O Davi já está chegando aqui, gente, ele acabou de me avisar aqui. Enfim, era esses recados. A gente agora tem um livro disponível. Quem quiser se oferecer, está livre aí. Davi chegou aqui agora. Vinícius, eu vou colocar seu nome aqui agora já, beleza? Aqui no grupo. Sim, senhor. Tiago, acabei de aceitar o Davi. Joia. Davi, tá me ouvindo aí? Davi? Oi, boa noite, Tiago. Boa noite, Davi. Joia? Tá me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Ah, legal. Bom, estava dando uns recados aqui enquanto você não chegava, então já acabei de terminar agora. Então já vou te chamar, sem mais delongas. Bom, hoje a gente vai conversar, ter uma breve introdução sobre o tema da filosofia moderna com o Davi. Davi, ele é pesquisador na Universidade de Houston, mestrando e doutorando na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp. Uma introdução breve, aí qualquer coisa você pode também falar mais sobre você aí, Davi, e já fica à vontade aí. Beleza, obrigado, Tiago. Primeiro, perdão pelo atraso, eu estava botando o menino para dormir ali, perdi a hora aqui e acabou complicando, mas agora cheguei. É uma alegria estar aqui com vocês, né? É a primeira vez que eu estou participando da reunião do grupo, então eu não sei como que... Pois é, vida de pai, isso aí. Eu não sei exatamente como que vocês têm feito, como que têm sido estudos, mas o Tiago comentou que vocês já estudaram um pouco da filosofia medieval, né? E estão passando agora para a filosofia moderna. E aí ele pediu para dar uma introduçãozinha, assim, à filosofia moderna. Eu falei, olha, eu não sou especialista, né? Filosofia moderna e tal, mas estudei um pouquinho. Eu estava fazendo as contas aqui, acho que eu fiz 7 disciplinas de filósofos modernos, né? Mas todas específicas, né? Não fiz uma disciplina, assim, muito geral, que apresentasse vários autores, ou, enfim.
Era sempre assim, uma disciplina de Hobbes, uma disciplina de Rousseau, uma disciplina de Hume, etc., né? Kant, enfim. Mas eu acabei lendo alguns, né? E conhecendo um pouquinho. Então, talvez tenha alguém aí que saiba mais de filosofia moderna, então eu peço a sua paciência, né? Vai ser algo bem simples, introdutório e rápido também. Também não tomar muito tempo de todo mundo. Então, o Tiago falou assim, sobre a passagem do pensamento medieval para o moderno e o rompimento com a tradição medieval, e ele colocou lá também o princípio da razão autônoma, né, que é uma forma de entender, né, o pensamento moderno que alguns autores trazem. E também um pouco do contexto filosófico, histórico aí da filosofia moderna. Então, eu vou tentar falar um pouco sobre isso, né? E acho que vai dar para a gente se introduzir, e eu vou focar um pouco também, porque ele me disse que o alvo do grupo vai ser estudar Descartes e Pascal, né? Então, focar um pouco já nessa direção desses dois autores. Então tá, a história da filosofia normalmente é dividida em 4 grandes períodos, né? A filosofia antiga, a filosofia medieval, a filosofia moderna e a contemporânea, né? Isso é útil em muitos aspectos, muitas vezes a gente é bem útil ter essa divisão, só que obviamente que divisões desse tipo são muito assim, limitadas e artificiais, né? E essas divisões elas tentam dividir a filosofia em épocas, né? E atribuir a cada época ou período uma série de características específicas. Então elas querem não só que tenha um certo período no tempo, mas que tenha também uma certa similaridade dentro desse período em oposição ao outro, né? Então, é uma categoria que ela exige um pouco demais aí, na hora de classificar os períodos. Mas, classicamente, a gente assume que a filosofia antiga, por exemplo, foi feita em grego, a medieval em latim, né? E aí depois nós temos outros grupos aí, a moderna, a contemporânea, etc. Só que quando a gente pensa assim dessa forma, né, muitos colocam Agostinho no período medieval e vão colocar Filopono, Próclo no período antigo, né? Quando, na verdade, Agostinho viveu de 354 até 430 e Filopono de 490 até 570, né? É como se a gente dissesse, por exemplo, que Frege, que morreu em 1925, era um filósofo contemporâneo, e eu, que nasci em 1995, sou um filósofo ainda moderno, né? É mais ou menos algo similar que está acontecendo aqui, né? Quando a gente fala que Agostinho já era um filósofo medieval, mas Filopono ainda era um filósofo antigo, sendo com que ele vem, ele nasce mais de 100 anos depois que Agostinho nasceu, né? Uma diferença bem grande. Bom, mas isso é apenas para ilustrar algumas dificuldades que a gente tem quando a gente quer fazer uma categorização assim muito ampla, né? Creio que todo mundo deve ter essas dificuldades em mente e tal, já pensou um pouco sobre isso. E toda, então, categoria desse tipo, ela vai ser um pouco vaga e vai ter uma certa sobreposição, né? Então, tem um período que ele tem filósofos tanto medievais quanto modernos, ou um período de transição, né? E por aí vai. Então, a gente não é claro como dia, assim, né? Esse dia aqui começou a modernidade, esse dia aqui acabou a Idade Média, né? Então é óbvio que não tem uma data específica, mas o que a gente aprende na escola, né? Enfim, pelo menos eu, na minha época, foi que tinha, né, uma data específica, dia 29 de maio de 1453, quando caiu Constantinopla, no domingo de Pentecostes, e o Império Bizantino foi tomado pelo Império Otomano, né? E aí, nesse caso, começaria a Idade Moderna, né? Seria nesse dia que acabou a Idade Média. Bom, claro que isso é muito artificial, e no nosso caso, isso é muito curioso, porque quando a gente fala de filosofia medieval, a gente dificilmente está se referindo aos bizantinos, né? Para quem, não sei como é que está a geografia aí de todo mundo, mas os
bizantinos, Constantinopla já fica ali na Turquia, né, na Ásia Menor, enquanto que, em geral, quando a gente está falando de filosofia medieval, quase todo mundo pensa em Tomás de Aquino, nos escolásticos, né, que é um pessoal principalmente ali na França e na Inglaterra, dos dias atuais, né, na época eram outros reinos, etc. Mas a gente pensa principalmente nesses caras, né? O pessoal que vem ali do Anselmo de Cantuária, o Pedro Abelardo, né? No século XII, e depois, no século XIII, Alberto Magno, Tomás de Aquino, né? O Guilherme de Ockham, etc. É quem a gente pensa assim como paradigma de filósofos medievais. A gente praticamente ignora tudo que acontece na Europa Oriental, né? Enfim, no grupo bizantino. Mas o que demarca o início e o fim da Idade Média, muitas vezes, é essa marca sobre a queda de Constantinopla. Então, enfim, é algo bem artificial mesmo. Mas dito isso, então, né, vamos pensar um pouco sobre o contexto desses filósofos, né? Em especial Descartes e Pascal, né? Por quê? Porque eu estou falando que 1453, que tem uma certa vagueza, uma certa sobreposição, mas Descartes e Pascal eles já estão claramente no período moderno, né? Assim, por quê? Porque Descartes nasce em 1596, já praticamente no século XVII, né? 1600, e o Pascal nasce em 1623, já no século XVII. Ambos são franceses, né? Então, quando eles já nasceram, a gente já tinha, por exemplo, a imprensa e a produção de livros em massa na Europa há 150 anos, que foi quando Gutenberg trouxe a imprensa para a Europa, né? Parece que ele pegou a ideia da China, alguma coisa assim. Então, por volta de 1450, 1455, o Gutenberg começou a imprimir livros na Europa e fez todo o sucesso, e então já tinha 150 anos. Então, só para a gente pensar um pouco, né? 150 anos, o que isso quer dizer, né? A geladeira, por exemplo, que a gente usa todo dia, ela só está presente dentro de casas de seres humanos tem 110 anos, né? Então, a imprensa, ela já estava na vida das pessoas há mais tempo do que a geladeira está nas nossas vidas, né? Então, já tinha tido um impacto bem considerável, né? Porque a gente está super acostumado com a geladeira, né? Todo mundo, enfim, nem imagina como que é a vida sem a geladeira, né? Mas a primeira geladeira doméstica, né, sem ser para empresa, geladeira elétrica doméstica, foi inventada em 1913, né? 110, um pouco menos de 110 anos. Então, a reforma protestante também, nesse período de Pascal, de Descartes, ela estava a todo vapor, né? O Lutero, a gente costuma dizer 1517, pregou as 95 teses, aí tem aí umas certas questões ali, historiográficas sobre isso, mas a reforma já estava acontecendo. E a França, ela permanecia um reduto forte do catolicismo, né? Enfatizando a França, já que tanto Descartes quanto Pascal eram franceses, né? Então, eles vêm desse contexto mais católico. As discussões religiosas nesse período eram muito fortes, né? Foi um período onde discutir religião se tornou algo muito relevante, importante na vida das pessoas, e algo com um peso forte, assim, né? Por exemplo, foi o período com maior caça às bruxas, né? A caça às bruxas, tanto por protestantes quanto por católicos, foi muito intensa no século XVII em especial, né? Então, muita gente tem a impressão, ou ouve falar, que caça às bruxas foi algo que a Igreja Católica fez na Idade Média, né? Mas não exatamente, né? Começou por volta de 1400 e pouco, 1450, mas o período mais intenso de caça às bruxas foi aí no século XVII, que já é um período moderno, né? Um período posterior à reforma e tal. Foi o período onde nós tivemos isso com mais intensidade. E uma curiosidade é também que os números, né, de bruxas ou pessoas acusadas de bruxaria que foram mortas pela igreja
em geral, né, chegam a 50 mil, mais ou menos, aproximadamente, né, mortos. Entre 35 mil e 50 mil mortos. Então, tem um boato que se espalhou por aí de que são milhões de mortos, mas isso também não procede, né? O número é cerca de 50 mil. E o principal era na Alemanha, né? Foi na Alemanha a principal caça às bruxas. Não foi na França, no contexto específico desses autores, mas foi na Alemanha, e na França também tivemos aí cerca de 1.000 bruxas executadas. Mas, enfim, era um período onde a questão religiosa ela podia indicar uma questão de vida ou morte, né? Tivemos guerras religiosas fortes na Europa, entre católicos e protestantes, etc. Tá bom? Então, a América, né? Nosso querido continente já tinha sido descoberto, inclusive a América do Sul, né? O Brasil já tinha sido descoberto, e o modelo heliocêntrico de Copérnico já era conhecido desde 1543, né? De que o Sol está no centro e não a Terra do universo, no centro do universo, né? E tem toda aí uma questão, né? A questão do caso Galileu. Eu não vou entrar nisso porque eu não sou especialista, e a BC2 já publicou um livro só sobre isso, né? Tem um livro da BC2, não sei quem conhece, falando só sobre o caso do Galileu e de como que exatamente foi o conflito religião-ciência no caso do Galileu, se é que foi exatamente um conflito religião-ciência. Mas o Descartes ele está vivendo nessa época, ele é contemporâneo do Galileu. Ele chega a mencionar, inclusive, o Galileu numa carta e tal, dizendo assim, eu tenho medo de, se eu publicar isso, eu ser condenado igual o Galileu. Só que ninguém leva muito a sério quando ele fala isso, porque ele estava na Holanda nessa ocasião, né? Ele morava na Holanda, e ele simplesmente não estava dentro do domínio da Igreja Católica, e dificilmente ele realmente seria condenado como Galileu, enfim. Ele provavelmente escreveu isso meio sem levar muito a sério o que ele mesmo estava falando, sabe? Mas, enfim, ele colocou isso em carta e tem esse registro. Tá bom? Então, esse é o contexto em geral do século XVI, do século XVII. É importante notar que nós, quando a gente fala da filosofia medieval, e a gente fala principalmente da escolástica, a gente está falando de filósofos do século XII e XIII, como eu falei ali, né? Anselmo, Pedro... Acho que deu um tratado aí, né? Fala em filosofia escolástica. Agora, Descartes, Hobbes e vários outros que são críticos da escolástica, né? Críticos que são filósofos modernos, né? Que estão tentando romper com a tradição escolástica. Quando eles falam de escolásticos, eles estão falando principalmente dos seus próprios contemporâneos, tá, gente? Eles estão falando de escolásticos do século XVI, né, 17, no caso. Está escrito errado aqui, século XVII. Então, eles principalmente estavam falando mal dos seus professores, né? O caso de Descartes, enfim, ele passou vários anos nas escolas tradicionais aprendendo filosofia escolástica, né? E quem é que nunca falou mal dos seus professores aqui, né? Quantos de nós já não falamos mal de diversos professores por diversos motivos? Então, o caso aqui do Descartes, do Hobbes, etc., eles estavam criticando a educação que eles tiveram, os professores que eles tinham, né? E, bom, até o próprio Aristóteles, né, rejeitou fortemente o platonismo depois de 20 anos de orientação sobre Platão, né? Por que não, outros não poderiam fazer algo similar, né? Só que há, de fato, um rompimento, né? Diferente do Aristóteles, por exemplo, Aristóteles rejeitou as teses de Platão, né? Sobre, enfim, universais, sobre toda aquela coisa, imortalidade da alma, etc. O Aristóteles, ele rejeita, mas só que a gente não fala assim, temos dois períodos da filosofia grega, o período platônico e o período aristotélico, né? Quanto mais aqui a gente já está falando de uma divisão entre medieval e moderno, né? Por quê? Porque é algo muito mais sistêmico, né? Sistêmico em que sentido, né? Eu não vou
perigoso usar esse tipo de adjetivo, né, sistêmico, mas assim, tem toda uma geração de filósofos modernos que eles estão rompendo com os seus antecessores escolásticos, e pelo menos é o que eles propagandeiam, né? A propaganda deles é: nós estamos rompendo com os escolásticos, estamos trazendo algo novo e melhor. Então eles manifestavam um claro desgosto com o escolasticismo. Mas muitos dos conceitos e ferramentas filosóficas que eles mesmos usam são ainda herança direta do escolasticismo. Ao falar, por exemplo, do problema da identidade pessoal, né, quem sou eu, etc., o Locke ele utiliza noções que foram desenvolvidas no período medieval, as noções de pessoa e natureza, que foram distinguidas no contexto de discussões sobre a trindade e a encarnação, né? Então, os teólogos medievais eles fizeram essa distinção entre pessoa e natureza para falar de trindade, para falar da encarnação de Cristo, nesses contextos, e o Locke ele vai usar esses mesmos conceitos para falar de questão da identidade pessoal, né? Não, é diferente que é uma pessoa, o que é natureza e tal, daquela pessoa. Então, isso eu peguei da Stanford Encyclopedia, eles falam, o Paul Vincent Spade falando isso, né? Então, eu achei interessante, por quê? Porque nós temos isso, né? Eu já vi várias pessoas falando, mas eu queria um caso concreto, né? Já vi várias pessoas falando, por exemplo, que Descartes, ele diz que rompe com os escolásticos, mas ele usa uma série de conceitos escolásticos, né? A metafísica dele é carregada de ferramentas do escolasticismo. Enfim, eu não tenho propriedade para afirmar isso, né? Isso eu ouvi. Então, mas parece que tem sim uma herança, né? Eles querem romper, mas ao mesmo tempo eles têm uma herança, tem uma continuidade ali, né? Para a gente tomar cuidado, então, quando a gente vai falar que eles romperam com o período medieval, etc. Então, sumarizando, né? Algumas questões do contexto histórico que têm um impacto direto na filosofia, né? Antes do Gutenberg, antes da imprensa, para você ter um livro, alguém tinha que copiar ele à mão, né? Então, por exemplo, para ter a Bíblia, você precisava ter um copista trabalhando basicamente um ano inteiro para copiar uma Bíblia, né, para você. E isso era caríssimo, né? E com Gutenberg, o preço da Bíblia caiu muito, né? Você conseguia ter acesso à Bíblia e você conseguia produzir material com muita mais rapidez. Ainda era muito caro, ainda era coisa de rico, mas era muito mais popular e era algo que poderia se espalhar, né? Antes, né, nós temos aí os livros como sendo algo raríssimo e algo que poucas pessoas têm acesso. Aí agora nós temos já uma popularização dos livros, né? Algo que está se espalhando com a imprensa, né? Nisso também nós temos uma questão sobre o grego e o latim, né? Nós estamos falando principalmente da Europa Ocidental, né? O que a gente hoje chama de França, Inglaterra, Alemanha, Espanha, Itália, etc. Principalmente esses países, né, que a gente está falando. Nesse contexto, as pessoas não falavam grego, não sabiam ler em grego, né? O latim, ele era a língua principal do ponto de vista acadêmico, né? E alguns desdobramentos do latim no dia a dia das pessoas. Mas, do ponto de vista acadêmico, a língua que todo mundo sabia, que as pessoas liam, né, que as pessoas usavam, era o latim. Então, eles não sabiam ler grego e eles não tinham acesso às obras de Platão e Aristóteles. Os medievais, eles só tinham acesso a um pedaço do Timeu do Platão. Só. Né? Todos os outros textos do Platão, eles não tinham acesso. E no caso do Aristóteles, eles tinham acesso a alguns textos, por exemplo, Categorias e da Interpretação, e depois de um tempo eles passaram a ter os primeiros analíticos e algumas coisas de lógica e tal, e alguns textos específicos, né? Foi só no século XII, né, 1100 e pouco, que a obra completa de Aristóteles começou a ser traduzida para o latim, e mais ou menos na época do Tomás de Aquino que a gente vai ter a obra completa de Aristóteles em latim, né? Então, o Tomás de Aquino vai fazer comentário à metafísica, comentário à física. Por quê? Porque são textos novos de Aristóteles, por assim dizer, no contexto
dele, né? As pessoas não tinham acesso a esses textos aqui. Esses textos tinham acabado de ser traduzidos para o latim, são textos muito importantes. Então, era como se fosse a novidade. A novidade do momento era Aristóteles, porque é curioso, dado que Aristóteles, né, tinha escrito uns bons 1.500 anos antes, 1.700 anos antes, sei lá, enfim. Mas a novidade era Aristóteles, porque as pessoas estavam finalmente tendo acesso a textos de Aristóteles, traduções para o latim. O que eles sabiam de Platão e Aristóteles era principalmente em fontes secundárias, né? Era como a gente lendo o manual de filosofia, eu tenho aqueles manuais, né? Deixa eu pegar aqui para você ver. Esses manuais de banca de jornal, ligado? O livro da filosofia, não sei o quê. Aí aqui fala de Platão, fala de Aristóteles. Então, eles tinham acesso, né? Claro que não era esse nível, né? Era bem diferente, mas eles tinham acesso a Platão e Aristóteles via obras de Tertuliano, Ambrósio, Boécio, Cícero, Sêneca e autores assim, né? Alguns autores cristãos, alguns autores pagãos, mas eles dificilmente tinham acesso às próprias obras de Aristóteles. E na época de Tomás de Aquino mesmo, a obra completa de Aristóteles, ela só existia em 2 lugares no mundo, tá, gente? Na Universidade de Oxford e na Universidade de Paris. Então, Tomás de Aquino, se ele quisesse ler Aristóteles, ele tinha que estar num desses 2 lugares. E se ele quisesse viajar e tal, no máximo, às vezes ele tinha permissão de levar uma cópia de algum trecho e tal, mas ele não podia levar os livros, até porque viagens eram muito perigosas e corria o risco de perderem, né, as obras de Aristóteles. Então, isso tudo muda radicalmente no período moderno, né? Fica muito mais fácil você ter acesso aos livros, fica muito mais fácil ter acesso às traduções, e os textos gregos são recuperados, né? E o Renascimento, ele vai trazer um renovo do estudo do grego, né? Então, as pessoas vão aprender grego e vão poder ler em grego. A Reforma também, né? A Reforma traz o Novo Testamento em grego, ao invés da Bíblia em latim, né? Então, vamos retomar a língua original, e isso tudo está sendo recuperado. Então, isso é uma grande mudança também que são questões do contexto histórico, mas que fazem absolutamente toda a diferença, né? Para a gente entender as mudanças do período de pensamento. Bom, aí tem mais algumas coisas aqui. O tempo já está passando. Deixa eu ver o que eu vou falar. Deixa eu falar um pouco de matemática, né? Tanto Descartes como Pascal eram matemáticos, né? Vocês devem saber disso. O que também deve nos levar a lembrar da história da matemática. Até o século XIII, até os anos 1200, os países da Europa Ocidental ainda utilizavam algarismos romanos, tá? Então, ali na França, as pessoas ainda usavam o algarismo romano, aqueles tracinhos, aquela confusão toda. Foi o Leonardo Fibonacci, né, o famoso Fibonacci da sequência de Fibonacci, quem trouxe para o Ocidente Europeu os algoritmos indo-arábicos em 1202. Então, a matemática prática ela vai ganhando força na Europa a partir disso, né? A partir do momento que os algoritmos indo-arábicos vão sendo utilizados e vão sendo incorporados ali naquela região. E vai ser no século seguinte, século XIV, com alguns filósofos como Thomas Bradwardine e o Nicole Oresme, da Universidade de Paris, que já no século XIV, que vai se espalhar e se desenvolver um pouco a matemática na cultura ocidental da Europa Ocidental. Tá? Então, assim, matemática também, na época de Tomás de Aquino, praticamente não tinha, né? Geometria e tal, era algo feito muito assim, com as formas, sem os números, né? O tratamento com os números, né? Quem já leu Platão, às vezes já viu alguma demonstração geométrica sem usar números, né? Por exemplo, Mênon e tal. E aí vocês veem assim, nossa, e tal, as pessoas faziam geometria sem ter os algoritmos, sem ter aritmética, né? E, enfim. Então, assim, Tomás de Aquino ele não tinha acesso a uma aritmética com algoritmos indo-arábicos e tal, completinha, bonitinha.
muito menos Pedro Abelardo, né? Enfim. Então tá, então isso vai se espalhando no século XV e no século XVI, né, na época aí, dos 1500, época da Reforma, especialmente mais para o final do século XVI e início do século XVII, dos 1600, nós vamos ter Galileu e Kepler já usando questões matemáticas complexas para tratar de questões da astronomia e da física, né, aplicando matemática nesse tipo de questão, tá? E é nesse contexto que vão vir Descartes e Pascal, né? E eles vão estar alinhados com essa tendência de usar a matemática, né? É preciso entender, portanto, que a filosofia europeia ocidental esteve em constante avanço de acordo com suas possibilidades e recursos, tanto no período medieval escolástico quanto no período renascentista moderno, né? Então, o que eu quero enfatizar? Eu quero enfatizar o quê? Para nós, às vezes, a gente pensa assim, filosofia escolástica, né? É algo conservador, é algo do passado, é algo que está preocupado em manter uma certa estrutura. Mas quando a filosofia escolástica surgiu, ela era novidade, e ela estava trazendo aquilo que tinha de mais contemporâneo nos recursos que eles tinham. Por exemplo, eles estavam trazendo os textos de Aristóteles, né? A filosofia medieval antes desse período, ela tinha sido muito platônica, mas, como eu disse, eles também não tinham textos claros de Platão, eles usavam o que as outras pessoas falavam que era platonismo, mas agora eles estão tendo acesso aos textos de Aristóteles, eles vão investigar e vão trazer, né? Não, são questões novas, vamos lidar com isso. Então, a escolástica, ela era algo que era em avanço, em constante desenvolvimento, pesquisa, né? E depois da escolástica as coisas vão continuar, né? Vai chegar a matemática, vai chegar outras coisas e vão ter esse avanço, tá? Então, o período renascentista, o período moderno, eles vão ser um período de avanço, dentro das possibilidades, mas o período medieval também era, né? Só que ele tinha outras possibilidades e outros recursos, né? Mais limitados. Só que algumas estruturas acadêmicas, né, as escolas, né, do período escolástico, elas se desenvolveram e se engessaram até certo ponto, com uma estrutura de ensino escolástica muito específica. E no meu entender, o meu Davi, é esse engessamento que gera tanto atrito com a filosofia moderna e com a ciência, né, moderna. Por quê? Porque você vai pegar um Descartes que ele vai crescer numa escola onde as pessoas vão trazer tudo mastigado, resposta pronta, seguindo os modelos de Tomás de Aquino, etc., mas já não tem mais nenhuma grande mente brilhante nessa escolástica dessa época, né? É uma escolástica mais repetitiva, que ela já tem as coisas prontas, e vai ficar ensinando, e decorando, e aplicando, né, aquilo, sendo com que tem uma matemática para ele estudar, uma coisa nova e tal para desenvolver, entendeu? E ele quer fazer aquilo, mas parece que as escolas estão um pouco engessadas, né? Então, no meu entender, é isso que vai gerar tanto atrito. E aí ele vai falar assim, não, a gente precisa romper com esse escolasticismo, a gente precisa acabar com isso. E as marteladas do Descartes, do Hobbes, do Pascal também, vão acabar com isso. Vão realmente acabar com essas estruturas escolásticas que estavam engessadas. E as universidades, elas vão... o escolasticismo, que no início, nas primeiras décadas de 1600, né, do século XVII, ele dominava as universidades, ele vai perder essa força, esse poder, para a nova ciência, para a matemática nova, etc. Então, colocando as coisas do modo como eu vejo, Descartes e Pascal, assim como os filósofos modernos, em geral, estavam atualizando seus interesses e métodos à luz de novos recursos. Livros impressos, traduções de Aristóteles, desenvolvimento da matemática e da física, enquanto que os escolásticos do século XVII insistiam em manter a mesma estrutura e metodologia da sua tradição de escolas. Quando foi, se eu não me engano, foi Galileu, que ele fez um telescópio rudimentar e conseguiu observar o Sol e a Lua e ver que tinha manchas no Sol e na Lua, e isso foi uma demonstração de que a teoria de Aristóteles do éter e da quintessência estava errada, porque se o Sol ele é perfeito e imutável, então ele não poderia ter manchas. Se ele é feito de éter, de uma única substância, ele não poderia ter manchas, né?
Então, a cosmologia de Aristóteles ela começa a cair por terra. E essa cosmologia estava atrelada à estrutura escolástica que eles tinham naquela época, né? Porque era o de mais avançado que tinha tido antes, mas, como eu estou falando aqui para vocês, engessou, né? Então, a observação empírica, atrelada às tecnologias matemáticas, trazem críticas a modelos antes formulados de forma puramente a priori. Porque o Aristóteles ele não tinha condição de observar o Sol. Então, ele fazia induções, deduções a priori, né? Ele estipulava, o Sol deve girar em movimento circular, ou coisa assim, porque o movimento circular é perfeito, e o Sol é perfeito, porque no céu habitam os deuses, sei lá. E aí o Aristóteles ia fazendo esse tipo de inferência, né? Então, era completamente a priori. E agora nós temos observações empíricas que estão mostrando que esses raciocínios a priori, eles tinham sido falhos, né? E o raciocínio a priori era a principal estrutura, a principal fonte do pensamento escolástico, né? Então, nós temos agora essa questão. Poxa, agora eu tenho uma observação empírica que está derrubando as nossas especulações, né? O modo como a gente pensava. Tem um negócio aqui. Vocês estão me ouvindo direitinho, pessoal? Sim, sim. Ah, tá. Começou a piscar o zoom aqui, eu fiquei com medo se tinha caído, mas beleza. Deixa eu ir caminhando aqui para o final. Então, tá. E esse escolasticismo do século XVII, que eu estou chamando de um escolasticismo engessado, né? Isso é algo que eu estou falando, ele é um escolasticismo tardio, um segundo escolasticismo, como as pessoas chamam, né? Ele tem muito, muito menos impacto do que o escolasticismo inicial, né? Tanto que a gente dificilmente ouve falar desses caras, né? Tipo Soares, Zabarella e tal. Eles têm um impacto, tem, mas é muito menos do que Tomás de Aquino, né? Muito menos do que Alberto Magno, Guilherme de Ockham, enfim, por aí vai. Tá certo, gente? Então, o escolasticismo é como se ele tivesse, de certa forma, decadente, embora, claro, que se eu falar decadente, eu já estou assumindo uma interpretação, né, sobre o estado da arte da coisa. Mas, então, Descartes, Pascal, Hobbes, Locke e vários outros vão fazer as críticas nesse período e o escolasticismo vai perder a força. Esse rompimento, então, da modernidade com a medievalidade é um rompimento entre filósofos que estão abertos às novidades e filósofos conservadores, filosóficos e científicos. Não há uma descontinuidade entre os períodos. Há um racha entre pessoas que viviam no mesmo período. É como hoje nós temos, por exemplo, alguns rachas entre os filósofos, né? Não sei quem está familiarizado, mas existe um racha forte que hoje é mais ameno, né? Mas já foi bem forte, entre filósofos da tradição analítica e filósofos de tradições não analíticas, que são chamados pelos analíticos de continentais, né? Do continente europeu. Então, são pessoas contemporâneas, mas que elas têm visões filosóficas diferentes, né? Então, esse rompimento, quando a gente fala um rompimento com o escolasticismo, eu entendo que na época do Descartes era um rompimento similar, né? É um rompimento entre pessoas contemporâneas, né? E, claro, ele quer abandonar a visão, a cosmologia de Tomás de Aquino, por quê? Porque nós temos hoje observações empíricas com condições de superar isso. Mas isso não significa que Tomás de Aquino não teve uma contribuição importante ali, né? E os conceitos que eles usam são conceitos que muitas vezes vão vir das discussões medievais, né? Como a gente já falou. Então, é uma divisão entre pessoas contemporâneas, é um racha muito forte ali entre os escolásticos contemporâneos, tá? Isso é o que eu estou querendo enfatizar. E a religião nisso tudo como fica? E aí é difícil dizer com clareza, né? Nesse contexto, todos os filósofos são cristãos, né? Na Europa Ocidental. Ou, de certa forma, se dizem cristãos, né? Por exemplo, se Descartes era cristão, é um debate, né, que pode ser feito, mas ele se dizia cristão.
tanto, então, os escolásticos, se dizem cristãos, como os modernos, né? Vamos colocar nesses termos, escolásticos versus modernos. Mas é claro que os escolásticos tendem a ser conservadores, né, e a associar a sua filosofia com a religião verdadeira. Então, a questão, por exemplo, do heliocentrismo, etc., ela tem uma certa relação com isso, né? E eles vão querer conservar o sistema que eles já tinham pronto, que eles achavam que já tinha as respostas que a gente precisava para acomodar a nossa fé de forma racional. Os modernos, eles também são cristãos, só que eles estão entusiasmados em pensar a sua fé com as novas ferramentas, né? Descartes formula o seu argumento para a existência de Deus, Pascal formula a sua aposta, né? A aposta de Pascal sobre crença em Deus também. No século seguinte, né? Já no século XVIII, 1700 e pouco, nós temos Leibniz com as ideias de mundos possíveis, Locke, que vai escrever sobre leitura da Bíblia, né? Locke tem tratado de interpretação bíblica, né? A gente às vezes não costuma ler, mas ele tem. E Berkeley, né? O Berkeley, ele tem uma teoria, a gente fala, o Berkeley é idealista, mas a teoria dele é extremamente teocêntrica, porque ele coloca Deus como o fundamento ontológico último de todas as coisas, né? O ponto é que ele nega a existência da matéria, né? Ele acha que tudo que a gente conhece é espiritual, né? São sensações e tal. Enfim, mas são ideias na mente de Deus, né? O que garante a objetividade do sistema dele. Então, Berkeley é muito interessante. Eu fiz uma disciplina sobre ele. Ele consegue ser empirista e idealista ao mesmo tempo. E ele é um realista direto na epistemologia, para quem esses termos quiser dizer alguma coisa, né? Para quem não quiser dizer, só ignora. Mas é isso. Então, nós temos pessoas entusiasmadas em fazer isso, em aplicar as coisas, as técnicas que eles têm, os pensamentos que eles têm novos, né? E temos outros com desconfiança, outros que querem defender um sistema que já está pronto, né? E que parecia para eles já dar conta de tudo, enquanto que outros estão achando insatisfeitos. Bom, nós temos uma associação do avanço do pensamento filosófico moderno e do pensamento científico com o enfraquecimento do cristianismo. Ou seja, o que eu quero dizer? A modernidade, ela enfraqueceu o cristianismo, né? Porque você está dizendo que eles são cristãos também, mas será que eles não são menos cristãos? Ou será que isso não afetou o cristianismo? Bom, meu ponto nós temos nessa época um enfraquecimento grande da cristandade, colocando cristandade aqui como, por exemplo, um controle da Igreja Católica, ou enfim, o que quer que seja a igreja dominante, mas uma cultura cristã, né? Então, na Idade Média, nós temos, por exemplo, judeus sendo batizados à força, né? As pessoas invadiam bairros de judeus e batizavam os judeus à força, né? Jogava água na cabeça deles. Em alguns casos, batizava e depois matava e pegava as coisas deles, né? Porque os judeus costumavam ser ricos desde sempre. Então, será que enfraqueceu mesmo o cristianismo, né? Porque o quão cristão será que é uma atitude dessa? A gente batizar alguém à força, né? Isso é algo da cristandade, mas será que era algo realmente cristão, né? Esses tipos de prática, né? Eram nações cristãs, mas eram nações ditas cristãs, mas que faziam essas atrocidades, né? Claro que tinha cristianismo, mas temos também várias questões sobre como era esse cristianismo. Enfim. Então eu vejo que tem uma crise interna muito forte na Igreja Católica que vai desencadear a Reforma Protestante, né? Lutero vai justamente trazer esses problemas, o problema das indulgências, né? Aquelas coisas todas, simonia, etc. Tá? Eu imagino que nesse grupo a maioria é protestante, então já tem familiaridade com algumas coisas assim. As grandes crises e embates mesmo do pensamento filosófico, do pensamento, enfim, com a fé cristã, elas vão vir com David Hume, já anos depois, com Kant, Nietzsche, Marx, né? Darwin, Freud, Russell, Bertrand Russell.
e por aí vai. Então, aí eu já estou falando de século XVIII, XIX e XX, né? Aí que nós vamos ter as grandes questões, que nós vamos ter o crescimento do ateísmo e tal, né? Alguém pode dizer que o que aconteceu antes preparou o caminho para isso, mas a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes a gente pode estar considerando um aspecto contingente da história como se fosse algo necessário, que foi a causa necessária que desencadeou o que veio depois, tá? Quando pode ter sido algo contingente, algo que, bom, foi assim, mas não necessariamente, né? Então, no catolicismo é muito comum os católicos dizerem que o problema de tudo começou com Guilherme de Ockham, com o nominalismo, né? Foi o nominalismo e aí acabou tudo, aquela coisa maravilhosa, né? Eu acho isso muito exagerado, né? Eu não sei quantos de vocês já leram o que é o nominalismo, mas dizer que aquilo acabou com o Ocidente, eu acho completamente exagerado. Enfim. Mas é isso. A minha mensagem, então, é de que a gente, né, para concluir, mais do que medo do novo, ou apego pelo velho, nós precisamos ter um constante autoexame, né? Então, o princípio da reforma, né? A igreja reformada sempre se reformando. Se eu não me engano, em latim, eu coloquei aqui em latim, mas eu não conferi. Ecclesia reformada sempre reformanda est, né? Igreja reformada sempre se reformando. Então, é fundamental a gente avaliar a nós mesmos para a gente não incorrer no erro, né? Antes da gente querer defender alguma cristandade que às vezes pode não ser tão cristã assim, é fundamental a gente avaliar se nós estamos realmente sendo tão cristãos assim, né? A minha mensagem que eu quero deixar para nós. E a sobrevivência do cristianismo e da nossa fé não é algo que é sustentado por nós, né? É Deus quem garante, né? Então, acho que isso a gente pode descansar, né? Que não é tarefa dos filósofos, né? Tarefa nossa, fazer o cristianismo sobreviver ou sustentar o cristianismo, né? Isso é algo que Deus vai prover e a gente pode descansar no caráter dele. Tá bom, gente? Eu passei um bocado do tempo aí, mas eu estou disponível para ficar aqui mais um pouquinho. Desculpa mais uma vez pelo atraso. E vamos aí conversar, né, enfatizando de novo que eu não sou especialista, né, dessa área, eu tentei me preparar um pouco aqui para hoje, mas vamos lá, se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida ou algum questionamento, uma oposição também, fique à vontade. Davi, obrigado pela exposição e pelo tempo que você dedicou para a gente. Foi muito válido e, com certeza, pelo menos por mim, posso dizer, aprendi bastante com o que você falou. Quem tiver alguma dúvida aí, pode abrir o microfone e já falar. Também comentários, também pode estar aberto aí. Camila, pode falar? Primeiro, agradecer a exposição do Davi, achei muito boa. Eu queria aproveitar algumas coisas que ele colocou. Assim, como o Tiago disse anteriormente, no início sempre tem muita gente nova, né, no núcleo, então prestigiando os colegas que são da área de exatas, né, eventualmente, eu queria que, quando ele fala da física aristotélica, fazendo referência à cosmologia e tudo, e como que os modernos passaram a questionar esse modelo a partir dos avanços tecnológicos e da ciência, me parece que a figura do Newton ali, na mudança do paradigma, da datação, né, próxima de Descartes e Pascal ali, também influenciou muito isso, né, por conta das evidências científicas que deixaram claro que o modelo da física aristotélica havia sido, de fato, superado, né? Então, assim, eu queria saber o que ele acha da forma como, às vezes, a gente lida. Eu acho que, assim, talvez exista preconceitos de ambos os lados, né? Dos modernos em relação aos medievais e dos medievais em relação aos modernos, porque a gente tem, às vezes, uma ideia do senso comum de que tudo que é medieval corresponde ao período das trevas, o que não é uma verdade, porque foi produzida muita coisa a nível de filosofia, de arte, né, arquitetura, e às vezes
E, às vezes, nós, como modernos, achamos que o que há de mais nobre em termos de cristianismo necessariamente foi praticado no modelo medieval ou antigo. Achei que sua exposição foi muito interessante nesse sentido, mas, assim, de que forma você acha que a ruptura que Newton faz com a física aristotélica também influencia, especialmente pelos dois aí serem matemáticos e tal? Se você quiser falar mais um pouco a respeito. Sim. Não, muito importante. O Newton, né, ele é fundamental também nesse período, nessa virada. Eu não falei muito do Newton, porque o Newton, aí eu estou até checando aqui, e parece que isso é isso mesmo, só para eu não falar besteira, mas o Newton, ele bebeu muita coisa do Descartes, né? Então, a física do Newton, o Descartes fez uma física dele e tal, fez tudo aquilo, só que a física do Descartes acabou dando meio errado, né? E a física do Newton deu muito certo, né? Então, só que o Newton, ele bebe muito do Descartes, né? Então, ele nem, até onde eu sei, a influência de Newton no Descartes não é tão grande, né? Mas o contrário, a influência de Descartes no Newton. E no caso do Pascal em específico, aí eu já não sei, porque o Pascal, ele tem uma ligação mais com a matemática mesmo, né? E ele ajuda a desenvolver a probabilidade, umas coisas matemáticas meio não no mainstream, né? O Pascal, ele foi algo que eu lá no início aqui, eu tinha que ter deixado mais claro, mas quando eu falei que o Descartes, o Hobbes e tal, criticavam seus professores, né? As pessoas que deram aulas para eles e tal, o Pascal, ele não teve, né, essa educação escolástica. O Pascal, ele foi educado em casa, fizeram homeschooling com ele. E aí, pelo que eu estava lendo, possivelmente por causa da saúde dele, que era muito frágil, né? Ele tinha vários problemas de saúde, desde sempre. Então, possivelmente por isso ele não chegou a ir para a escola, ele ficava em casa. Mas ele não teve essa educação escolástica, né? Ele já tem uma educação já mais moderna mesmo. Mas o caso do Pascal, eu acho que ele também não teve assim, grande diálogo com Newton. Ele chegou a encontrar com Descartes, eles encontraram em vida e tal, tiveram uma conversa ou outra, mas com o Newton acho que não. Mas o Newton, com toda certeza, foi o grande nome, né, da física moderna, né? Da física moderna, aí é que entram os problemas, né? Porque o termo moderno, ele é usado na filosofia de uma forma e em outras áreas de outra, né? Então, quando a gente fala de matemática moderna, em geral, o pessoal está falando de matemática do século XIX. Quando a gente fala de física moderna, muitas vezes o pessoal está falando de física do século XX, né? Mas a física desse período ali, né? Que eles chamam de física clássica, né? E o período clássico na filosofia a gente fala que é Grécia e Roma, né? Enfim, mas a física do Newton, ela vai ter muito sucesso, né? Em termos de mecânica e tudo mais. E o Newton, de forma alguma, a gente olha o Newton e a gente vê a obra dele como rompendo com o cristianismo ou algo assim, né? Eu tenho um amigo, Gesiel, que ele é físico, né? E ele, quando adolescente ainda, ele lia o Principia do Newton, assim. Enfim, a obra do próprio Newton, né? Ele pegava para ler e ele fazia, nossa, é muito louco, porque o Newton está lá fazendo as coisas difíceis e de repente ele bota uma adoração a Deus no meio ali, né? E tá falando, nossa, como Deus é maravilhoso, né? Faz uma oração, alguma coisa assim, né? Então, Newton estava ali nessa pegada científica de investigar a realidade e de investigar o mundo de Deus, né? Ele teologicamente era cristão, né? Agora, nesse ponto assim do Descartes e do Pascal em específico, o Newton, que eu saiba, ele veio um pouquinho depois e, enfim. Mas é isso. Não sei se eu respondi, Camila. Não, sim, respondeu muito bem, obrigada. Que é isso. Vinícius, pode ficar à vontade aí. Boa noite, Davi, tudo bom? Boa noite. Tudo bem. Eu vendo sua apresentação aqui, eu fui numa reflexão assim, né? Eu lembro que no meu ensino médio, no meu ensino fundamental, a vida toda eu estudei em escola pública, né? E
a minha família não tinha uma condição muito boa, né? Eu trabalhava de roça e meio que eu não tinha muito interesse, né, pela história, pela filosofia, tanto é que quando eu virei cristão, né, o meu autor preferido era o Benihim, né? Tanto que eu não tinha muito conhecimento, né? Eu li ali o Bom Dia Espírito Santo. Mas eu, tipo, vendo sua apresentação, eu fiquei pensando, cara, se na nossa educação básica, né? Isso eu sei que não é a proposta do grupo, né? Mas isso eu fiquei pensando, me fez refletir, né? Se os professores, né? Que a maioria dos professores nem formado na área é, né? E, tipo, se fosse falar da matemática, como era a sua complexidade, que nem sempre a matemática foi assim, porque eu mesmo, tipo, fazia ali juros simples, juros compostos, a própria soma dos catetos, e eu pensava que toda a vida foi daquele jeito, né? E os professores não dizem a construção e a gente tem uma preguiça, assim, quando a gente é novo. E quando eu entrei na faculdade, né, e me tornei assim, um cristão, muitas coisas eu vi, olha, nem sempre foi assim. A filosofia nem sempre, por exemplo, o conhecimento que nós temos hoje, que é fácil para hoje, não foi fácil para aquele tempo. Né? Tipo, você falou da virada para medieval para moderna, né? Por exemplo, a professora dizia que foi 1492, né? Que foi aqui com a descoberta. Outros já diziam que foi a Reforma Protestante, outro e vários temas. E quando você vai ver, é muito complexo e eu acho que é pouco trabalhado, né? E acho que às vezes até a igreja tem essa problemática de não mostrar, de não ensinar, de só chegar e ficar ali resumido, né? Só essa mutação, mas foi muito boa a sua apresentação. Sei que não tem muito a ver com o tema, mas queria linkar isso aí. Obrigado, Vinícius. Não, muito legal. Muito legal você trazer um pouco aí da sua experiência. E, sim, temos muitas limitações, né? O nosso país, ele é um país que tem muitas limitações em quesito acadêmico e, enfim, também não convém entrar em questões políticas, né? Para falar sobre o porquê disso, né? Até porque também não sou especialista, né? Enfim. Mas, infelizmente, o nosso país ele tem essa defasagem, embora, claro, comparado com vários outros países do mundo, a gente está muito bem, né? Não podemos ficar reclamando só. Mas, o que acontece? Temos limitações, né? Igual você falou, assim, às vezes até na igreja e tal, a coisa não avança, mas também a igreja é muitas vezes muito limitada, né? De recursos, de pessoas, enfim. Então, hoje, também nós temos essas facilidades, né? Nós podemos reunir aqui pessoas do Brasil inteiro, né? Online, né? Todo mundo tem o seu dispositivo na sua casa para ter acesso a isso, o que facilita muito, né? E temos aí a ABC2 com essa proposta, né? De trazer esse tipo de conteúdo e tal. Então, isso, graças a Deus, temos agora esse tipo de oportunidade que 50 anos atrás era inimaginável, né? Então, vamos pensando aí nessa direção para o futuro e o que a gente pode fazer a partir de agora, né? Mas, assim, estamos juntos aí, né? Eu não vim, assim, da roça, né? Não trabalhava na roça e tal, mas também meus pais não eram, assim, grande coisa, assim, em termos financeiros, né? E quando a gente vai especializando, vai entrando no ramo, você vai conhecendo as pessoas. Eu conheci pessoas de Oxford, lá na Unicamp, você olha assim, você fala assim, nossa, gente, como eu sou um atraso, né? Como a minha vida foi um atraso absoluto, né? Olha essa pessoa, né? O cara parece que nasceu falando grego, latim, hebraico, aramaico, com 1 ano de idade, né? Enfim, mas porque daí você vê outro nível, né? E sempre vai ter alguém, né? Então a gente tem que caminhar com o que a gente tem, né? Ser grato e também entender essa questão da providência de Deus, né? Que eu acho muito importante. Enfim, acho que eu estou me delongando muito na resposta, mas vou compartilhar uma coisa que aconteceu comigo. Uma vez eu tive um sonho que eu vi assim, com clareza assim, um problema filosófico novo que ninguém nunca tinha abordado, que me daria um artigo na Mind, que é a melhor revista de filosofia do mundo, né? Assim, nossa, assim, então, é a hora que eu acordei, eu simplesmente não consegui lembrar, né? Era algo super óbvio que estava na minha frente no quadro, né? E isso me trouxe a seguinte reflexão, né? Deus conhece todos os artigos que vão ser lançados no próximo mês nas melhores revistas do mundo. E ele poderia, né, me dar um sonho, me dar uma revelação na hora que ele quisesse, assim, tipo, quero ter um filósofo cristão, né, em destaque, né? Se Deus quisesse, né? Mas a gente tem que entender o quê?
que a providência de Deus, né? Deus vai sustentar através dos modos como Ele quer, da forma como Ele quer, né? E nem sempre é o nosso jeito de ver o que parece para nós que é o melhor, o raciocínio, está alinhado com os planos que Deus tem, né? Enfim, só uma reflexão extra aí sobre isso. Mas é isso, tamo junto. Muito bom. O Diego levantou a mão, pode perguntar aí, Diego. Boa Só uma noite. questão. Eu esqueci aqui, gente. Seria legal também falar de onde você está falando, porque tem gente de vários lugares aqui, eu esqueci de falar isso. Aí, falar o lugar aí de onde você fala. Eu sou de Paraíso, Tocantins. Que legal. Boa noite, Davi. Obrigado pela apresentação. Eu sou o Diego, falo daqui de Belo Horizonte. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a influência do pensamento de Platão na filosofia de Descartes, considerando o fato de que a escolástica, né, ela vem de uma influência aristotélica muito forte, né, e uma certa escassez dos textos de Platão. Como se deu, né, essa influência, se é que ela existe também, né, de Platão no pensamento de Descartes? Boa pergunta, Diego. Obrigado aí pela questão. Eu tô falando de Viçosa, viu? Minas Gerais. Não tinha falado isso também. Mas, cara, eu não sei a resposta disso com clareza, né? Estou dando uma olhada aqui rapidinho na Stanford. Descartes não era platonista. Ele fala de Platão, de platonismo só 4 vezes aqui quando está falando de Descartes. E ele fala que Descartes não era platonista e que ele vai explicar depois, mas eu não estou vendo onde ele explica isso depois. Bom, mas eu não sei assim responder para você com precisão, né? Eu imagino que tem umas aproximações óbvias, né? Quando a gente pensa em Descartes, a gente pensa na alma imortal, né? A gente pensa num racionalismo e, enfim, talvez atrelado aí com questões universais, né? Porque nós temos no período moderno, né, essa divisão, né, clássica, alguns de vocês talvez estejam familiarizados, outros eu não sei, entre os filósofos racionalistas e os empiristas, né? Os racionalistas, eles vão buscar essa base no pensamento a priori, e os empiristas vão buscar uma base no pensamento empírico, mas isso é meio técnico, né? A gente colocar só assim fica muito vago, são questões sobre fundamento último da epistemologia, né? Enfim, fundacionalismo epistêmico. Então, às vezes, a gente tem essa conexão rápida, né? O racionalismo com Platão e o empirismo com Aristóteles, né? Que faz algum sentido, mas, claro, tem que ser refinado tudo isso. Então, assim, para mim tem algumas óbvias similaridades, mas não sei se tem uma influência direta e até que ponto tem essa influência, né? Ou, como eu estou te dizendo aqui, essa aqui é da Stanford Enciclopédia, tem uma entrada, um verbete sobre René Descartes, do Gary Hatfield, que é provavelmente, né, sempre aqui é um especialista da área, então, e ele está dizendo que Descartes não é platonista, e que ele vai explicar isso, mas eu não achei onde que ele explica. Mas, enfim, é uma resposta um pouco insatisfatória, perdão, mas eu sou limitado para responder isso. Não sei se quer acrescentar alguma coisa. Não, tudo bem. É porque, normalmente, né, quando a gente faz essa leitura, a gente faz essa conexão logo, né? Sim. E aí me veio essa curiosidade, principalmente pelo fato da escolástica ter uma influência muito forte de Aristóteles, né? E eu imaginei, né, pelo menos é uma conexão que a gente sempre faz, que Descartes, de alguma maneira, ele resgata, né, em certo sentido, talvez um platonismo, não sei. Mas é só essa dúvida mesmo, assim, que surge. Mas obrigado, valeu. Pode falar. Você ia falar, Davi? Como é que é? Não, eu só ia complementar essa questão da escolástica, né? Sempre vão ter, né,
os cristãos platônicos, né? Isso desde sempre, né? O platonismo é o que nós temos, né, na escolástica, com a redescoberta e a tradução dos textos de Aristóteles, é uma tendência aristotélica muito forte ali, do século XII em diante, mas, assim, não vai deixar de ter o lado platônico, tá? Sempre vão ter alguns e tal. Então, isso é algo que eu estava lendo, né, sobre isso, né? O Aristóteles, ele chega com tudo ali num período, só que o Platão, ele sempre dominou antes e ele continua tendo uma influência boa depois em alguns pensadores da tradição cristã. E, então, nesse caso específico do Descartes, eu realmente não sei responder, vou ficar devendo. Eu acho que, geralmente, eu ia comentar sobre isso, que eu acho que também o pessoal associa muito dualismo, entre aspas, do Platão. É claro, tem, né? Mas o Nietzsche que piorou isso, né? A visão dualista do Platão, eu acho que o pessoal associa também essa questão do dualismo à alma, corpo, mente e corpo, né? E eu lembrei algo aqui, só que fugiu da mente. Essa questão também do empirismo, entre aspas, do Aristóteles, porque é uma visão que eu dou monitoria em vestibular, e aí tem um professor que fala isso, ele é de história, só que os meninos ficam reforçando, e eu fico questionando todos os alunos que falam que Aristóteles é empirista. Fala assim, não é bem assim, empirismo surge na filosofia moderna, uma classificação moderna, vão evitar anacronismo, porque tem alguns, até os próprios empiristas questionam Aristóteles, né? Também, pela questão lá da lógica dedutiva, né? Mas é só um comentário aleatório. Legal. O Aristóteles, ele é um gênio, né? Não é à toa que os caras redescobriram os textos dele 1.700 anos depois, eles vão começar a ler, ficar ávido, nossa, estudar e tal. O Aristóteles, ele é um gênio, isso é inegável. Só que, claro, ele tinha muitas limitações e a ciência moderna vai, né, superar algumas dessas coisas com instrumental, tudo aquilo que eu tentei falar aqui, né? E vai superar essas limitações, principalmente na cosmologia, na física aristotélica, etc. Mas o Aristóteles convenceu todo mundo ali da física dele, né? Antes deles terem essas ferramentas matemáticas, etc. E hoje, né, eu sou especialista em Aristóteles, é a minha área de expertise. E hoje tem alguns estudiosos de Aristóteles, né, e eu subscrevo essa linha, que vão defender que Aristóteles, de certa forma, foi um inventor da ciência. O Aristóteles, ele, de certa forma, inventou o próprio método de investigação empírica, sabe? Tipo assim, é inadequado a gente colocar assim, ele é parte da corrente do empirismo, mas, de certa forma, ele é o pai aí da investigação empírica, porque o que ele fazia? Ele foi principalmente um biólogo, né? Ele dissecava os bichinhos e tal, então ele quebrava um ovo de algum bicho, por exemplo, ele quebrava um ovo com um dia de vida, um ovo com 2 dias, um ovo com 3 dias, ficava escrevendo como que estava o feto lá dentro e tal, dissecava os bichinhos tudo, abria, ficava olhando os órgãos e analisando. Então, ele fez muito experimento, né, empírico, coisas assim, principalmente no campo da biologia, né, e tem os relatos dele, tem várias obras de Aristóteles de biologia que as pessoas, em geral, ignoram porque já, né, não faz tanto sentido a biologia aristotélica hoje, mas ele tinha uma visão sobre ciência, né, muito específica. E essa questão do dualismo é uma questão importante, porque a palavra dualismo, ela é usada, assim, à torta e à direito de várias formas, né? E, num sentido, dualismo é usado na filosofia como um termo técnico para falar do dualismo mente e corpo, né? Que é o quê? A ideia de que a mente, ela seria uma espécie de alma ou uma espécie de espírito, né? A mente, ela não é corpórea, né? E aí nós temos 2 tipos de substância, que vai ser algo que nós vamos discutir aí no grupo, né? A res cogitans e a res extensa, né? Do Descartes, eu vi lá que está nas próximas discussões. Ou seja, a ideia de que tem 2 tipos de substância que compõem o indivíduo humano, né? A antropologia humana. Então, isso é chamado de dualismo. E temos também outra ideia, que é a ideia
dualista do Platão, que é aquela coisa, tem um mundo perfeito das ideias e tem um mundo da carne, um mundo humano, um mundo que a gente conhece, que é um mundo cheio de imperfeições, de problemas, né? E isso não tem nada a ver com... tipo assim, não é que não tem nada a ver, mas isso não deve ser confundido com o dualismo mente-corpo, né? São coisas bem distintas. A ideia do Platão de que nós temos um mundo das ideias, etc., né? Se é que essa ideia é do Platão mesmo, né? Se ele realmente defendia isso, é controverso. Mas todo mundo atribui isso a ele, né? O modo mais normal de entender Platão é esse. Então, posto como ideia platônica, que é o que a galera vai criticar muito na igreja hoje, né? Tem muita gente criticando o dualismo platônico que está presente nas igrejas de hoje em dia, né? Então, tem muita gente que vai estar criticando, que é essa ideia, né? De que a matéria ela não tem valor, de que a igreja deve estar preocupada só com as coisas espirituais, só com a alma, e que aquilo que é espiritual não é material, etc., né? Isso seria o dualismo platônico que as pessoas estão criticando. Não o dualismo de que tem alma e corpo. Na verdade, é extremamente raro a gente encontrar alguém no Brasil que seja cristão e não seja dualista, né? Ou tricotômico, né? Alguém que seja materialista, que acha que só o nosso corpo. Isso tem crescido, né? Até a BC2 tem um livro sobre isso, aquele Mente, Cérebros, Almas e Deuses, mas a visão materialista dentro do cristianismo ela é minoria, né? A visão de que nós somos só matéria. Não temos alma imortal. Ô, Tiago, eu não sei onde que olha aqui. Olhar o quê? O chat? As pessoas estão com mão levantada, essas coisas. Não, eu estou olhando aqui. Se tiver muita gente, você me corta. Não, eu estou olhando aqui também. Tem 3 pessoas agora. A Marcinha tinha levantado. Pode falar aí, Marcinha. Boa noite, gente. Eu sou a Márcia, eu falo aqui de Belo Horizonte e eu não sei se minha pergunta tem a ver com o assunto do grupo, mas hoje é meu primeiro dia aqui e eu faço atualmente psicopedagogia, não sou da área de filosofia, mas eu gosto muito e eu tô lendo agora atualmente sobre teologia moderna. E aí eu queria saber se a filosofia moderna, o quanto ela influenciou a teologia moderna, sabe? No caso Calvino, e também o próprio Lutero. Tá. Obrigado, Marcos, pela pergunta. É uma pergunta muito boa. Então, eu não sou especialista, vou ficar repetindo isso sempre, né? Mas, enfim, essa questão específica, pelo que eu estava olhando hoje, assim, na hora que eu estava me preparando, pelo que eu entendi, o Calvino e o Lutero, eles vão ter uma relação mais com a escolástica mesmo. Tanto que existe a denominação de escolástica luterana e escolástica reformada, ou calvinista, né? Algumas pessoas usam esses termos para falar de uma certa ortodoxia ou de uma certa teologia que vai ser desenvolvida no século XVII já, depois que o Calvino e o Lutero mesmo já tinham escrito, né? Pelos seguidores luteranos, pelos seguidores reformados ou calvinistas, né? Então, parece que tem uma ligação mais forte com o modo escolástico. Mas a gente sabe o quê? A gente sabe porque existe o Renascimento, né? O Renascimento é algo também um pouco complicado, assim, porque a gente fala de filosofia moderna e a gente fala de filosofia medieval. Mas parece que aqui no meio a gente tem o Renascimento. O Renascimento ele não tem um grande impacto filosófico. Assim, a gente não tem um grande filósofo no Renascimento, né? A gente tem vários pensadores, vários escritores, principalmente da Itália, né? O Renascimento ocorre principalmente na Itália, e a coisa espalha, mas a gente tem o quê? A gente tem o humanismo, e aqui humanismo não é a ideia de que o ser humano é o centro do mundo, não é nada disso. O humanismo aqui é uma corrente específica que se desenvolveu ali no Renascimento, que era uma corrente que tentava fazer todo esse
esse percurso de recuperar o grego e não o latim, né? E de recuperar alguns clássicos que não eram priorizados pela tradição escolástica corrente e tal. Então, nós temos esse período no Renascimento que tem o desenvolvimento do humanismo. E esse humanismo ele tem uma pegada educacional muito forte. Ele vai tentar reformar muitas escolas e tal, tem um impacto grande na Itália, etc. E eles vão fazer, por exemplo, uma coisa típica do humanismo é selecionar frases de livros. É engraçado isso, né? Eles tinham cadernos de frases. É muito engraçado, porque hoje ainda tem... a gente consegue ver pessoas que usam um método assim e pessoas que não usam, né? Mas, assim, eles tiravam muita frase fora de contexto para usar em argumentação, né? Nos textos e tal, era sempre normal você ter que usar uma frase ou outra e tal para deixar o estilo, para a coisa ficar bonita. Mas, então, quem que era humanista? O Filipe Melanchthon, que é o braço direito do Lutero na Reforma na Alemanha, né? Então, eu sei que tem gente que não conhece, ou porque Melanchthon ou com CH, Melanchthon. Eu não sei exatamente em português como o pessoal põe, né? Filipe Melanchthon. Então, esse cara, ele era humanista, e ele foi responsável pela reforma educacional na Alemanha, por trazer o modelo humanista e tal, que era esse modelo de ensino, tem a ver com o que hoje o pessoal está chamando de educação clássica, etc. É o cara com CH. Eu acho que em português, às vezes, o pessoal tira o CH e coloca C, sabe? Mas, enfim. Mas o educação clássica, etc., que o pessoal está falando, tem um pouco a ver com humanismo, etc. Mas tem muito a ver também com Idade Média, enfim, é uma coisa meio confusa. Mas o Melanchthon, então, ele fez essa reforma das escolas na Inglaterra, que teve muita relação com a reforma luterana, né? Ele é chamado na Alemanha, eu acho que até hoje as pessoas, o título dele é o professor da Alemanha, o Melanchthon. Porque, para quem não sabe, né, a reforma na Alemanha, ela ensinou a população inteira a ler, né? A gente tem uma alfabetização da Alemanha, porque as pessoas precisavam ler a Bíblia. E esse movimento, né, do Lutero e do Melanchthon, eles tinham também um sonho que não se concretizou, né, que está longe de se concretizar hoje na nossa realidade, que era não só ensinar todo mundo a ler na Alemanha, mas ensinar todo mundo a ler grego e hebraico para ler a Bíblia no original, né? Claro, Lutero fez a tradução para o alemão, né? Era muito importante as pessoas terem na língua delas, mas eles tinham esse sonho, que todo mundo pudesse ter acesso à Bíblia no original. E só deles terem alfabetizado toda a Alemanha já foi assim, algo completamente revolucionário, né? Na época era chamada de Prússia. Cara, não sei. Eu acho que era Holy Roman Empire, Sacro Império Romano Germânico. Eu acho que é esse o nome da Alemanha na época. Talvez tenha alguma região que era Prússia, ou talvez nessa época já era o Império Prussiano, mas eu não sei o detalhe, o nome exato. Mas isso aí na Wikipédia. A Wikipédia em inglês costuma ser muito boa para essas coisas. A Wikipédia em português às vezes deixa de desejar. Davi, Oi? só para comentar, porque você estava querendo saber quantas pessoas, tem 3 aqui, no caso, para... Tá, então vamos lá, para o próximo. Espero responder, Márcia. Qualquer coisa você chama de novo aí. Bom, o próximo foi, acho que era o Kenneth. Acho que era o Kenneth. Isso aí, meu. Eu sou o Kenneth, tô falando de Baiti, Paraná, interior do Paraná. Eu só queria, na verdade, a minha pergunta é bem básica. Eu só queria saber, o único material, eu gosto de ler o original para estudar, a única coisa que eu tenho do Pascal é aquela coleção dos pensadores. Eu só queria saber se ela é uma boa fonte de pesquisa ou vou ter que gastar mais dinheiro com o livro? Qual o do Pascal que tem na coleção dos pensadores? Cara, é os pensamentos. Não, é esse mesmo que o Thiago colocou lá no grupo, né, Thiago, que vai usar, não é isso? Sim, olha, deixa eu ver se o Pedro está aqui. Cadê o Pedro? Ih, ele está aqui não. Acho que o Pedro Cristaldo.
É, porque quem estava me orientando, até esqueci de dar os créditos para ele, mas a parte de Pascal, vou colocar lá no grupo, foi toda feita pelo Pedro, que ele leu a obra, e aí eu deixei isso tudo na mão dele, porque se fosse depender de mim, tinha saído não, tá. gente. Mas ele me disse que essa edição, ela é boa, sim, tem edições melhores, eu acho que a edição que ele leu, eu não lembro agora, eu posso perguntar para ele, mandar lá no grupo. Mas essa vai ser a edição que a gente vai usar aqui no grupo, porque também tem poucas edições disponíveis, né, em PDF, e das disponíveis que tem em PDF foi a única boa que tinha disponível para enviar, porque a outra era da Monergismo, acho que era da Monergismo. Sim, tinha uma da Monergismo, só que ele falou que não era muito boa, porque não tinha aquelas divisões. Eu esqueci o nome aqui do texto. Quase por versículo. Isso. Bem parecido com a Bíblia, né? Porque obras clássicas têm essas divisões que são importantes para a gente entender, né? E aí não tinha essa divisão. E aí tinha uma outra também que não era tão boa, então foi a única versão mais relevante, sim, para usar. Mas eu acho que a da Folha de São Paulo é boa e tem uma outra que eu não lembro agora, mas eu vou perguntar para ele. Mas Não, eu só queria saber isso mesmo. O meu é da Abril Cultural. Véia, coitado, comprei em sebo, mas... Essa coleção de pensadores, ela costuma ser boa. Ela foi nos primórdios da filosofia no Brasil que foi organizado, e aí costumavam ser os bons pesquisadores e tal, e eles faziam meio que caridade, assim, né? Vamos tal, e o problema é que eles hoje são ressentidos que eles não ganharam dinheiro com isso e o pessoal continua vendendo até hoje, né? Mas a tradução em si é boa, vale a pena, sim, usar elas. Bom, mas é essa mesmo que a gente vai usar, Kenneth. Está até disponível lá em PDF já. Agora o próximo, acho que foi o Wagner. Posso falar? Boa noite, todo mundo. Davi, obrigado pela apresentação. Então, tenho duas perguntas, tá? Primeiro, uma indicação, se você tem alguma obra que você possa me passar, algum texto específico sobre Pascal e o Descartes, tema relacionado à glória de Deus, tá? E como eles lidam com temas específicos, tá? Que são temas relacionados ao cristianismo, tá? Porque são temas que diferenciam esses autores dos pensadores clássicos, né? Não são autores que seriam são autores medievais, né? Problemas medievais, por exemplo, a unidade do ser, né? A contingência dos seres individuais e todas essas questões que são próprias à filosofia medieval, o problema da providência e tudo mais. Como esses dois autores encaram esses problemas, diferenciando-se dos autores clássicos, entendeu? E a questão da indicação de um texto aí, mais especificamente o Descartes, né? O Pascal, se você quiser tocar no Pascal também, né? Então, essa questão aí. Tá, legal, Wagner. Então, sobre esse tema específico da glória de Deus, eu não sei não indicar se tem algum texto que eles tratam disso. O Pascal, o texto em geral filosófico dele mesmo é esse livro Pensamentos que o pessoal usa, porque o Pascal ele era mesmo assim bem ligado à matemática, à física, e aí num certo momento da vida dele que ele decidiu focar mais nessa área teológica e tal, e escrever os Pensamentos. Agora, se eu não me engano, até os pensamentos dele eram coletâneas de notas e tal. Agora isso me falha a memória. O caso do Descartes, em específico, eu também não sei se ele tem um tratamento específico dessas questões, né? Ele tem umas controvérsias teológicas aqui, específicas, mas se ele trata assim das questões, né? Porque é aquilo, né? O Descartes talvez seja o mais assim, será que ele era realmente cristão, né? E tal, é um pouco
é um pouco questionável porque o projeto filosófico dele acaba sendo um pouco... tem um impacto muito forte no pensamento cristão, etc., no pensamento do Ocidente, né? Por conta do modo como ele usa a dúvida cética, né? Ele não era cético, né? Mas ele utiliza como uma ferramenta, e isso, enfim, traz muitas... mexeu muito com os ânimos das pessoas. Agora, eu não sei de um livro dele que vai ser voltado para teologia. Talvez tenha alguém aí que sabe possa passar, mas eu não sei. Eu sei o quê? As meditações dele, que a gente vai estudar, ele vai tratar, por exemplo, do argumento dele para a existência de Deus, etc., né? As meditações metafísicas, que é o texto mais famoso de Descartes, né? Que, enfim, colocou ele em todos os cursos de filosofia do mundo, todo mundo lê as meditações metafísicas. Mas, tirando isso, eu não sei dizer. Tranquilo. Também é válido, se você quiser, pode responder, Wagner. Tá certo, obrigado. Não, é que eu ia comentar, se você quiser também dá para enviar essa pergunta lá no grupo, vai que alguém também tenha mais conhecimento e tal. Sempre é válido. O último aqui, vamos concluir com o Guilherme e a gente conclui a reunião por causa do horário avançado. Guilherme, pode comentar aí. Oi, gente, boa noite. Eu sou o Guilherme, eu falo aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. E é mais um comentário, né, quando falaram a respeito da influência da questão moderna em Calvino, Lutero, e o Davi lembrou aí da questão humanista. Muitos teólogos que estudam a vida de Calvino tratam o movimento humanista como muito importante na vida de Calvino. Inclusive, a primeira obra escrita de Calvino foi um comentário sobre um livro do Sêneca. Então, Calvino tinha uma aproximação muito, muito grande, e eu já vi algumas pessoas falando, é claro que isso sempre, a gente tem que fazer com muito cuidado, e também é questionável, né? Mas, na verdade, de uma influência mais reversa, ou seja, do impacto ali da reforma protestante ajudando, né, nesse advento aí da própria filosofia moderna, né? Então, acho que é bem interessante a gente pensar essas coisas. E, por fim, acho que foi uma boa noite aí, foi muito boa também a exposição e as contribuições. Legal, Guilherme. Obrigado pela observação, pela elogio, né, vamos dizer assim. E é muito legal. Isso aí eu não sabia, não, da ligação forte do Calvino com o humanismo. Interessante, sim, sabe? E faz sentido, dado esse período específico deles ali, 1500, né? Sobre o impacto da reforma, né? Pois é, essa é uma questão complicada, porque todo mundo, quando vai falar de impacto da reforma, já lembra daquele pessoal que o pessoal da sociologia estuda, né? Aquele livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Weber, né? Max Weber, eu acho que é isso. Enfim, então todo mundo já associa o protestantismo com o que veio depois, né? E, é claro, isso, Max Weber, como é que é o nome? Os católicos, né? É claro que eles vão falar que tudo deu errado por causa da reforma, né? Que o ateísmo é fruto da reforma, etc. Né? Muitos católicos, a apologética católica, muitas vezes vai nessa direção, vai dizer que é a reforma que desencadeou os problemas, né? Mas o que eu estava tentando também fazer é mudar essa perspectiva da gente ficar caçando onde que a coisa deu errado, para a gente ver assim, a coisa deu errado no Éden, né? A gente sabe disso, foi lá no Jardim do Éden que a coisa deu errado, quando Adão e Eva comeram a maçã, né? Enfim, e eu acho que nosso ponto de partida tem que ser esse. E ali, no período, com certeza a reforma teve um impacto muito grande, né, na Europa Ocidental,
e gerou uma certa fragmentação do poder religioso, né? Que nós tínhamos uma centralidade católica que também não era assim, né? A gente, não sei quem já estudou isso do período medieval, mas tem um momento que tem 3 papas vivos, né? 3 pessoas clamando seu papa e tal, e já tinha uma divisão forte, né? Ali no período medieval, de poder mesmo sobre a autoridade religiosa. Mas, enfim, a reforma ela vai trazer isso mais forte, né? E aí vão ter, pelo menos assim, aí já é igual você está falando, né? Eu não sou historiador e tal, mas a gente aprende na escola, né? Aquela ligação de uma igreja nacional com a formação do Estado-nação, né? Então tem a igreja da Alemanha, a igreja da Suíça, a igreja da Inglaterra, a igreja da Escócia, cada um tentando ajudar também com a sua igreja ter a sua estabilidade como uma nação. E isso vai estar dentro ali, vai ter um impacto, né? Agora, não entrei exatamente em detalhes sobre qual seria esse impacto, mas é importante, sim, a gente saber que a reforma, com certeza, tem um impacto muito grande aí nesse período, em tudo que acontece na Europa Ocidental, incluindo a filosofia. Gente, pelo horário, vamos concluindo, né? Mas eu gostaria de agradecer novamente o Davi pela apresentação, pela exposição e pela generosidade em abrir seu conhecimento para a gente aqui. E até fazendo uma divulgação, o Davi ele tem curso de filosofia, gente, ele também tem ele escreveu, acho que é um manual, não lembro agora, de filosofia, e aí ele também vende esse manual. Só falta pagar, né, Davi? Mas mas eu vou pagar aí. Mas aí, fazendo esse merchandise aí para ele, aí vocês podem conferir com o Davi, que ele dá aula de filosofia, ajudar a pagar o leite da criança, né? Enfim. Isso aí. Eu tenho 2, cara. O menino e a menina. Nossa, vida de pai. Mas muito obrigado aí, Davi, pela disponibilidade. Isso. Eu que agradeço, Thiago. Foi uma alegria, um prazer estar aqui. Eu realmente não é a minha especialidade, né? Então, assim, eu bem aí, posso ter falado alguma besteira, né? A minha percepção, mas é uma satisfação poder compartilhar, poder estar aqui com vocês, a gente está estudando junto. Não sei o quanto eu vou conseguir acompanhar as próximas reuniões, mas eu tenho interesse de estar caminhando junto. E obrigado pelo merchan aí, sempre ajuda. Bom, então, agradeço também por quem participou, pelas pessoas novas que chegaram, e continue acompanhando com a gente aí nas reuniões, nesse semestre que a gente vai estudar Descartes e Pascal. Peço que Deus abençoe cada um de vocês também, o fim de semana, à noite. E lembrando uma coisa, divulguem as nossas ações aí pelas redes sociais, pelo Instagram e por onde vocês puderem divulgar, que a gente vai fazer muita coisa, além das reuniões quinzenais, né, que é o nossa programação padrão. A gente vai organizar palestras e tal, etc. E nos ajude divulgando. E também lembrando aqueles avisos que eu falei lá no início do grupo, sobre a contribuição, quem puder ajudar. E é isso. Deus abençoe todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima reunião no dia 5, sábado. Amém. Até a próxima, pessoal.